Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui agora, de novo, nesse dia tão especial, no lançamento do livro da Marilourdes Nunes, para fazer uma oficina com ela, para contar um pouquinho mais do livro, que foi lançado hoje pela manhã, para descobrir aí como que é esse processo todo. A Marilourdes, ela é de Belo Horizonte. Desculpe. Ela é de Belo Horizonte, nascida em Belo Horizonte, já viajou por aí, pelo mundo afora. E nos últimos anos tem se dedicado ainda mais à literatura. Ela é autora dos livros A Descoberta de Miguel, da Editora Brasil, Captain Silence, em idioma inglês, destinado a ajudar a melhor inclusão das crianças surdas na escola, do livro A Criadora de Sonhos e Outras Histórias. Lançou conosco hoje o livro Capitão Águia Indomável e o Mistério da Gruta, e ela traz com ela, que é quase que uma parceira diária, a Ana Guzmão, que cursou Ciências Sociais em ênfase da Filosofia da Arte, é bacharel em jornalismo e gestão de empreendimentos culturais, MBA em marketing digital, em história da arte, coordenadora do teatro Feluma, escreve prosa poética, contos e textos jornalísticos. Para começar essa oficina, eu quero primeiro agradecer a Luana por estar mais um dia conosco, mais uma tarde conosco. Luana, seja bem-vinda. Conta para a gente aí como você é e depois eu faço isso também. Oi, pessoal, boa tarde. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele morena, estou usando blusa preta, cabelo preso, usando fone de ouvido sem fio, e ao meu fundo tem uma parede branca. Agora é com você, Carla. Obrigada, Luana. Eu sou a Carla, sou responsável pela programação cultural do MM Gerdau. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos encaracolados, hoje amarrado no alto da cabeça. Uso óculos com aro alaranjado, estou de batom rosa, com fone de ouvidos preto, com um chale salmão. Estou no escritório da minha casa, no fundo tem fotografias e uma estante com livros. E para começar essa tarde, para a gente participar da oficina Como Escrevo o que Sinto, eu gostaria de convidar a Marilourdes Nunes e a Ana Guzmão. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada. Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros na altura do ombro e estou usando um batom vermelho. Boa tarde, eu sou Marilourdes, eu sou branca, tenho cabelos curtos, castanhos, uso óculos, estou usando uma blusa estampada e estou muito feliz de estar aqui neste momento. Carla, muito obrigada mais uma vez por essa parceria com o museu, que para a gente engrandeceu muito o nosso projeto, né, de poder estar ampliando a nossa fala, né, e abarcando a todos aí que já são públicos, né, as pessoas que já frequentam o museu, para a gente é muito importante. Obrigada, Luana, obrigada a toda a equipe que está aí, o Eric e toda a equipe do museu. A gente queria bater um papo, né, nessa oficina, que inicialmente ela é voltada para crianças, mas eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, né, Marilourdes? Eu acho que sim. Todo mundo que quer escrever, pelo menos, ou que gosta de ler, né? Que gosta de uma boa história, né? Não é? Então eu vou deixar vocês aí. Ótima oficina. Eu volto no finalzinho. Até já. Obrigada, Carla. Obrigada. Como é que
que surgiu essa sua vontade de escrever? Você sempre escreveu histórias? Como que isso surgiu? Olha, eu estudei jornalismo, não é? Então, quando eu escolhi jornalismo, já foi porque eu tinha vontade de escrever. Mas no jornalismo você tem o fato, e aí você tem que se ater ao fato. E eu vi que não era muito bem a minha área. Então, eu fui para a publicidade, eu fui redatora de publicidade, mas aí os textos são encomendados, você tem que escrever o que foi pedido, afinal de contas. Uhum. Depois disso, eu morei fora do Brasil. Quando eu voltei, eu fiz concurso para ser tradutora pública juramentada e comecei a trabalhar com documentos oficiais. Quando você trabalha com documentos, você tem que ser o mais fiel possível ao documento. Então, não tem margem para criatividade. É exatamente o que está escrito ali, tem que ser reproduzido na outra língua. E então, esse meu lado criativo ficava assim, muito preso, com vontade de bater asa, de voar, mas dentro do que eu trabalhava, isso não era possível. Então, um amigo meu que era redator de publicidade, que me conheceu como redatora de publicidade, começou a me estimular para que eu escrevesse para concursos literários, de revistas, de jornais, e eu comecei a participar de concursos e criando contos, mensagens, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e ganhei vários prêmios, e aí eu senti que eu podia soltar a minha criatividade, não é? Aí eu comecei a escrever, soltando esse meu lado mais criativo. Ainda quando eu era tradutora, eu escrevi um livro chamado A Descoberta de Miguel, que é da Editora do Brasil, que foi a minha primeira tentativa de escrever um livro que é voltado para o público infantil. É um livro para crianças e hoje em dia ele é adotado em várias partes do Brasil como um livro complementar do aprendizado da leitura. Mas eu tinha dentro de mim uma promessa. Eu dizia, quando eu aposentar, aí eu vou soltar as minhas asas e vou começar a escrever o que eu sinto, o que eu quero. Uhum. E como é que você escreve aquilo que você sente? Porque às vezes a gente tem tanta história que a gente quer contar, né? Tanta história que a gente imagina. Como é que a gente tira a história da cabeça e põe no papel? Eu acho que escrever, de certa forma, é você passar o mundo a limpo. A gente vai vivendo, aquilo vai anotando na cabeça, ou então vai anotando no coração, né? Porque muitas vezes diante de uma cena, diante de alguma coisa, você tem aquele sentimento. Muita coisa, então, fica anotada no coração. Aí eu vou vendo aquilo, vou vivendo e vou anotando, e de repente eu vejo que eu tenho uma história. Aí eu começo a criar o livro, né? O livro de uma forma bem... Eu quero me comunicar, então tem que ser um texto limpo, simples, sintético, porque como eu fui redatora de publicidade, eu sei que cada palavra tem valor. Uhum. E não pode ser desperdiçada, né? Você tem a palavra, você tem que usar no lugar certo, na hora certa. Uhum. Agora, para a criança, então, ainda é bem mais específico, né? Porque a criança, ela quer ouvir uma história, ela quer ler uma história, mas a história não pode ser comprida. A história tem que ser curta e a história tem que te prender o tempo inteiro, né? Então,
é preciso dar aquele recado que você já tem ali na cabeça com rapidez e eficiência. Então, as histórias de crianças precisam ser curtas e tem que ser rápida, eficiente. Mas eu continuo vendo o mundo como se fosse a primeira vez que eu estivesse olhando. Então, eu tenho dentro de mim um olhar de criança. Sei. Sabe? Uhum. E então, é por isso que eu escrevo para criança, porque eu gosto. Então, acho que você falou que... vamos ver se a gente consegue recapitular, que você falou um tanto de coisa importante. Por exemplo, se eu quero começar a escrever, né? Então, é legal eu, ao longo do dia, eu ver uma série de coisas. Será que é legal eu ter um caderninho para anotar as ideias, por exemplo? Se você for uma pessoa bem sistemática, você pode anotar no caderninho, né? Ou então, eu acho que você pode fazer... Eu gosto muito, quando eu vejo alguma coisa que eu gosto muito, eu gosto de pensar depois a respeito daquele assunto, né? Então, é uma forma de anotar, né? Você anota ali na cabeça e no coração. Agora, é muito bom quando a pessoa anota sistematicamente. Quando eu vejo alguma coisa que é uma ideia muito boa, eu costumo anotar essa ideia. Porque senão a gente pode esquecer também, né? Com certeza. Com certeza. A gente pode, às vezes, a gente vive uma história muito legal de dia, né? E aí, poxa, isso pode, um dia eu posso contar uma história disso. Então, se a gente não registrar ali, eu acho que pode ser. E aí vem já ligada a sua segunda dica, que é o quê? Fazer histórias com frases curtas e palavras simples, não é isso? Isso. E frases bem diretas, bem claras, não é? Principalmente quando você escreve para criança, tem que ser uma coisa simples, clara e com palavras bem conhecidas. Você tem que poder ter certeza de que o seu leitor vai entender o que você escreveu. Porque a escrita, ela tem um processo, né? Você escreve, a pessoa lê, mas a leitura do livro só termina quando a pessoa entende o que ela leu. Certo? Então, olha que legal que ela está falando, gente. Você escreveu uma história. Essa história só termina se o outro entender o que você leu. Claro. Né? Senão você não deu o seu recado. Senão você não deu o seu recado. É porque é legal para as crianças pensarem isso, né? Que começa dentro da cabeça delas, né? Começa no pensamento, às vezes nem começa dentro da cabeça, às vezes começa no dia que elas viveram. Ou uma coisa que elas viram. Uma coisa que elas viram, que elas pensam sobre aquilo, que elas imaginam, que depois elas escrevem, que termina no outro. Né? Olha o caminho que a história passa, olha o caminho que o livro percorre, né, para chegar até o final dele. Muitas vezes você recria uma situação, não é mesmo? Então, você viu que alguém viveu uma determinada situação, aí você se coloca na posição do outro, certo? Foi o caso desse livro que eu escrevi aqui. Qual livro? O Capitão Águia Indomável e o Mistério da Gruta. Esse livro, que está sendo lançado agora, ele começou por um pedido de uma das minhas irmãs. Ela estava trabalhando com crianças surdas e ela me disse: olha, eu precisava que você escrevesse para mim um livro para crianças surdas, porque elas estão tendo dificuldades de se inserir numa escola comum. Elas já usam um implante coclear, que é um implante que pessoas surdas podem usar ou não, né? Mas, no caso, elas já usavam o implante
E acontece que elas estavam com muita dificuldade de fazer amizades. Olha o implante aqui, não sei se dá para ver. Dá para subir um pouquinho. Aqui. É aqui. Conseguindo ver? Esse é um desenho do implante. É um aparelhinho. É um aparelhinho que a pessoa que nasceu surda usa para poder escutar. Quando ela me falou sobre isso, eu tive imediatamente um sentimento de, puxa, eu preciso ajudar esse pessoalzinho que não está escutando, não é? E como é que eu posso ajudar? E como é que eu posso ajudar a uma criança surda se sentir valorizada? E então o livro começou a partir de uma solicitação de um pedido que foi feito pela minha irmã, que eu escrevesse um livro em que uma das personagens do livro fosse uma criança que era surda. Então, diante dessa circunstância, eu comecei a criar uma história, não é? Não foi uma história fácil de criar, não foi, né? Porque eu não era surda, eu nunca tinha convivido com ninguém que fosse surda, e, de repente, eu precisava escrever pensando em pessoas surdas, né? Foi um livro que levou um certo tempo para ser criado, mas ele nasceu de um sentimento, não é? Naquele momento em que ela me pediu que escrevesse aquele livro, eu me coloquei no lugar de uma criança surda. Como que eu me sentiria se eu fosse surda, usasse um implante e fosse para a escola? E eu sou tímida. As pessoas podem pensar que não, mas eu nasci muito tímida. Nossa! Então, isso, inclusive, para mim, falar em público era uma dificuldade muito grande. Então, eu consegui entender o problema de uma criança que se sentia diferente dentro de um grupo, porque eu me sentia diferente, porque eu era tímida. Esse se sentia diferente porque ela era surdo e usava um implante, e agora escutava porque usava um implante. Então, houve esse sentimento de empatia, né? Eu me coloquei na pele da criança. E foi assim que eu comecei a escrever esse livro. Então, você trouxe uma outra coisa também, que é uma dica legal para as crianças, que é uma história também pode nascer da imaginação, né? Ela tem o caminho de quando você vê ou de quando você vivencia algo, ou então ela pode nascer na própria imaginação, né? Ela nasceu numa ideia, essa história. E aí o processo também de escrever é o mesmo. Então, eu imagino a história e depois eu vou colocar ela no papel da forma mais simples que eu puder, né? Da forma mais direta que eu puder. Quando a gente fala de forma direta, é de forma realmente que a gente busque mostrar para o outro aquilo que eu estou sentindo como que a gente explica? Me ajuda. Você colocar para o outro o que você está sentindo de uma forma que o outro consiga entender. Isso. Agora, para que você faça isso, a primeira dica que eu dou para todo mundo, serve para a criança e serve para o adulto. Você quer escrever? Começa a ler. Não tem outro jeito. Ninguém a pessoa que não lê, ela não vai saber escrever. Você tem que começar a ler para você ver como é que os outros colocam no papel o que eles pensam e o que eles sentem. É a primeira dica. Você quem quiser escrever tem que começar a ler.
É a primeira coisa. Depois, a segunda dica, você colocar no papel o que você pensa, o que você sente. Você coloca e você mesmo analisa. Eu estou colocando aquilo que eu estou sentindo, será que essas palavras estão exprimindo exatamente o que eu estou sentindo? Não é? É muito importante você colocar aquilo no papel. Depois que você coloca aquilo no papel, você deve ler para você primeiro. Lê em voz alta. Deixa eu escutar, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou querendo falar. Escuta. Escuta você falando. Depois que você escutou, quem sabe você vai reescrever, trocar, esse pedaço não ficou bom, ali vai ficar um pouco melhor se eu colocar essa palavra. Depois que você fizer isso, você chama uma pessoa e fala assim, olha, eu quero ler para você, o que você acha disso aqui que eu escrevi? Então, é muito importante você ler para alguém aquilo que você escreveu e perguntar, o que você achou? Você conseguiu entender o que eu queria dizer? Então, uma história, ela começa de um jeito e às vezes termina de outro. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu acho que era legal a gente compartilhar aqui com quem está aqui compartilhando com a gente a oficina, um exemplo que a gente trouxe, que eu acho que é bem interessante, do livro que a gente está agora lançando, que é o Capitão Águia Indomável e o Mistério da Gruta. A Débora Mini, que fez as ilustrações desse livro, ela mandou para a gente um estudo que ela fez dos personagens do livro. Então, como um personagem começou, algumas etapas e como ele terminou, né? Que é parecido com uma história, com o processo de uma história, né? Que às vezes a história começa de um jeito, aí você escreve, aí você reescreve, aí você lê para o outro, né? Vamos então compartilhar aqui? Vou mostrar para vocês. Aqui. Bom, vocês estão vendo aí, gente? Olha só. O Pedro, que é o nosso personagem principal, tá aqui. E aqui, o número 1, o número 2 e o número 3 foram professoras diferentes que a Débora criou. Quer falar um pouquinho delas? Foi isso mesmo. E aí nós escolhemos, né? São 3 professoras com 3 cabelos diferentes, com 3 visuais diferentes. E nós olhamos, e aí nós chegamos à conclusão que a professora que parecia mais simpática para nós era uma delas, né? Mas isso aí, a partir de um personagem, que era a professora, que foi criado por mim, a Débora sentiu que tinha que fazer a professora. E ela fez 3 professoras e nós escolhemos uma. Aí depois, olha aqui, tem outro desenho. Olha aqui, esses foram vários, digamos assim, formas diferentes que a Débora, estudos que a Débora pensou do Pedro. Então, ela propôs esse Pedro dessas formas, com esse cabelo diferente, estão vendo? E nós escolhemos o número 3. Aí tem vários tipos de Pedro. E são os estudos, as formas diferentes de se chegar numa ideia. Agora, olha aqui que legal essa. O Capitão Águia Indomável. Então, ela pegou a foto de uma águia e em cima daquele personagem que ela tinha desenhado, daqueles vários, que a gente escolheu ela foi desenhando roupas diferentes e formas diferentes da máscara. Então, esse é um processo
que eu acho que é muito interessante a gente ver que, às vezes, o desenho que a gente está vendo ali no livro, ele começou de um jeito e ele passou por uma série de transformações até chegar naquele livro daquele jeito final. Isso. Né? Agora eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder voltar. Ok? Pois é. Então, foi assim que foi sendo criado o Capitão Águia Indomável, e eu quis escrever uma história que se passasse aqui em Belo Horizonte. O menino é daqui de Belo Horizonte. A escola é aqui em Belo Horizonte. E o menino, junto com a turma dele, vai fazer um passeio na Gruta de Maquiné. Quem não conhece, deve ir lá conhecer. A Gruta de Maquiné é uma das maravilhas do nosso estado e vale a pena ser conhecida. Então, a nossa aventura, a aventura do Capitão Águia Indomável, acontece na Gruta de Maquiné. E aí, nesse momento, eu te peço que passe o book trailer, porque quem tiver curioso vai ter um gostinho do livro, só um gostinho. Então, nós vamos passar o book trailer. Vamos lá, compartilhar. Nossa história se passa durante Espera aí, gente. Espera aí que eu vou voltar e nós vamos colocar em tela grande aqui, que eu não coloquei. Nossa história se passa durante o passeio com os alunos do Colégio Dr. Lund pela Gruta de Maquiné. Todas as crianças estão bastante animadas. É a primeira vez que não conheceram uma gruta e estão eufóricas para se divertir e também aprender sobre a novidade. Durante o passeio, terão tempo para lanchar e brincar. Mas espere! Na hora da brincadeira, Alice sumiu! Todos ficaram preocupados, procurando e chamando por Alice. E agora? Alguém disse que há muitos anos moravam homens pré-históricos naquela gruta. Será que Alice sofreu um sequestro? Será que alguém poderá ajudar a encontrar Alice? Depois de muito procurarem, Alice enfim apareceu. Ao reencontrar os amigos, disse que foi salva por um super-herói, o Capitão Águia Indomável. Capitão Águia Indomável. Você quer saber como foi o salvamento de Alice? Se você quiser mesmo conhecer o resto dessa história, no livro Capitão Águia Indomável e o Mistério da Gruta, você ficará sabendo de todos os detalhes dessa aventura. O Capitão Águia Indomável tem um grande segredo, Capitão Águia Indomável. Coragem, inteligência e determinação são as qualidades desse incrível. Ok. Legal, né, gente? Muito legal. Agora que esse livro está aí, né? Capitão Águia Indomável, inclusive quem quiser adquirir o livro, ele está no site da editora Ramalhete. Esse QR Code também que vocês estão vendo aqui, é só apontar o celular que já vai dar direto na página da editora Ramalhete. Depois vocês podem procurar, porque vão estar em outras distribuidoras de livros, também em Belo Horizonte, vão chegar nas livrarias, e é um excelente presente, né? Porque diz não só da nossa cidade, da nossa história, né? Mas diz também dessa inclusão e desse compartilhamento de todo mundo, né? Todo mundo junto. É realmente uma história muito, muito gostosa, num ritmo muito gostoso. Eu acho que você acertou a mão nessa história, viu, Marilourdes? Com toda certeza. Muito obrigada. Para terminar, esse livro está pronto. E agora? Agora a gente já parte para o próximo. Eita!
A cabeça continua funcionando, eu continuo sentindo e eu continuo escrevendo. Esse é o propósito, não é? Continuar escrevendo, compartilhando mensagens boas, sentimentos. E eu convido a todo mundo que estiver vendo essa live em algum momento que comece a escrever. Se não quer escrever, que comece a ler. É importante, não é? Quando você lê, muitas vezes você se identifica com um texto, com uma história, e isso vai te ajudar a ser mais feliz, mais realizado, com certeza. Muito bem. Para terminar, eu só queria dizer que o nosso projeto ele foi patrocinado via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Ele é o projeto 0574/2018. Foi patrocinado pela MGS, então gostaríamos de agradecer a MGS e a todo o pessoal da lei. O Guilherme Ribeiro disse aqui: a escrita é uma bela maneira de organizar os sentimentos. Né? Bem interessante essa colocação que o Guilherme, né? Às vezes a gente pode até, não que isso se torne uma história, mas é legal também que as crianças às vezes escrevam diários também, né? Que é uma forma da gente pensar no nosso dia, no que aconteceu com a gente, né? Naquele dia. Aqui, ó, o Tiquinho Ramon, que é surdo e também trabalha no museu. Legal. Colocou aqui uma frase, ó: que show, parabéns pelo seu sucesso, amei seu trabalho. Nosso livro, e ele também é ilustrador. Ô, Tiquinho, a gente já está doido para te conhecer. Para conhecer seu trabalho, sabe? A gente já escutou falar muito bem de você aqui, viu? Beijo, ó. Ele disse que quer conhecer a gente. Nós vamos trocar umas figurinhas aí, com certeza. Tem muita coisa para aprender com você. Bom, então eu queria chamar a Carla aqui para a gente poder encerrar essa oficina, né? Esse espaço, que é um espaço tão importante, o museu que está inserido aí no coração, né, da cidade de Belo Horizonte, na Praça Liberdade, no Circuito Liberdade. É um equipamento tão rico e tão importante para a gente, que traz essa mistura da ciência com a arte, e para a gente foi uma honra poder estar incluído na programação. Muito obrigada, viu, Carla? Muito obrigada. Nós que agradecemos a vocês pela oportunidade do lançamento do livro, de escutá-las, né, de ouvi-las, de conhecer o processo da Maria Lourdes, o processo da Débora, como que isso se construiu aos poucos. Na parte da manhã, a live fica gravada, quem quiser assistir, eles contaram aí, trouxeram todos os convidados envolvidos, foi bem prazeroso saber que um trabalho como esse envolve tantas pessoas para fazer a coisa acontecer. E é isso, o Tiquinho está lá, como a gente falou, muito feliz por ele estar também conosco. Espero que vocês estejam em conexão muito em breve. Ana, muito obrigada pelo contato, pela oportunidade de receber. Maria Lourdes, desejamos muito sucesso com o seu livro, que ele esteja por aí rodando em todos os cantos. Ana, você pode contar, porque de manhã você falou isso com a gente nos bastidores, que o livro já está em circulação nas escolas e tudo mais. Pode contar para a gente aí como que é isso, que eu acho que sim, bom sabermos. Para a gente é muito importante que o livro, a gente quer muito que as pessoas tenham contato com o livro. Então, nós fizemos a doação de 200 exemplares do livro para as escolas municipais de educação, né, através da Secretaria Municipal de Educação, e fizemos também a doação de 100 exemplares para a Secretaria Estadual de Educação. Então, ele vai chegar em 100 bibliotecas do interior, e a gente acredita que livro é para rodar, né? Livro é para ficar na mão das pessoas, para um passar para o outro, não é para ficar parado em estante de ninguém, não. É para ser apropriado,
é um livro que também a gente está vendo que as crianças gostam de colorir, de relacionar com o livro. Então, o nosso objetivo é esse, que a obra chegue a mais pessoas e que a gente possa contar a história de Belo Horizonte para os belo-horizontinos. É gostoso que a gente leia a nossa cidade, que a gente leia, né, o nosso lugar, o nosso carinho, e que a gente se reconheça naquela história. Sim. Muitíssimo obrigada. Marilourdes, eu acho que tem um agradecimento muito especial de que, além de propor literatura, né, além de propor, como diz o Guilherme, aí, a escrita organiza os sentimentos, a literatura também, você também tem feito um trabalho de inclusão das diversidades. Muito obrigada por isso. Luana, muitíssimo obrigada por sua participação, que também cumpre esse papel conosco, da acessibilidade, incluindo as pessoas surdas. Obrigada ao Eric, que esteve conosco na TI, acompanhando essa live, o Lucas, que esteve lá no YouTube, trazendo os comentários, a todas as pessoas que participaram conosco. A live fica gravada no canal do MM Guerdal. Ela vai para o seu canal também, Ana? Vai para o canal da Caligari Produções. Então, vocês também podem assistir no canal da Caligari Produções. A gente segue com a programação no mês de agosto. Na próxima semana, a gente vai falar sobre cozinha mineira e ciências. Nós trouxemos aí, inclusive, uma aula show sobre mixologia. A gente também vai participar da Semana de Patrimônio. Vamos falar um pouco sobre o nosso acervo, sobre a história desse acervo, sobre a história do nosso prédio. Então, ficam todos convidados, todos e todas convidadas para estarem conosco. Uma ótima tarde, muito obrigada e até a próxima. Tchau, obrigada, gente. Tchau, obrigada.